Você teria coragem de se casar com alguém que nunca amou, apenas por responsabilidade familiar e uma promessa sem afeto? E se seu coração começasse a bater mais forte, justamente dentro desse casamento aparentemente sem alma? E se a pessoa com quem você se casou fosse um homem que foi traído a ponto de perder toda a fé no amor, você teria coragem suficiente para entrar no coração dele? Naquela noite de lua silenciosa à beira-mar de Maceió, uma jovem permanecia imóvel diante da janela, onde as ondas batiam como a respiração silenciosa do destino. E foi ali que o amor começou da forma mais estranha, não com palavras, mas com silêncios e feridas ainda abertas. O som suave das ondas quebrando na areia ecoava como o próprio coração dela, batendo acelerado de nervosismo. Isabela Moura puxou suavemente o hobby de seda branco pelos ombros pela 10ª vez desde que entrou naquele quarto. O ambiente exalava o perfume do jasmim, o lustre de cristal refletia uma luz dourada e delicada, mas o coração dela só via um abismo escuro à frente. Naquela noite, ela não era apenas uma jovem de 23 anos saindo pela primeira vez do lar familiar. Ela era uma esposa no papel, esposa por um acordo de honra entre duas famílias com longos laços comerciais. Respira, Isabela. É só um contrato, apenas um contrato. Ela sussurrou, como se tentasse convencer a si mesma. Mas será que um contrato poderia acalmar um coração trêmulo? Poderia suavizar a sensação de que sua vida havia tomado um rumo sem volta? O som da porta do banheiro se abrindo a trouxe de volta à realidade. Eduardo Monteiro saiu com os cabelos ainda úmidos, gotas de água escorrendo pelo peito definido. Usava apenas uma calça de pijama preta de seda, que realçava sua estatura imponente. Cada movimento era controlado, calmo e frio. Ele parou ao notar o olhar dela, olhos castanhos profundos e cheios de inquietação. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas não chegou aos olhos. Você parece tensa, sua voz grave ecoou no espaço amplo e silencioso. Isabela baixou os olhos, sentindo o rosto queimar. Eu nunca fui de ninguém. Eduardo parou, como se o próprio ar do quarto congelasse com o impacto daquelas palavras. O que você disse? Isabela levantou o rosto. Pela primeira vez naquela noite, ela encarou diretamente os olhos cinzentos de aço dele. Eu ainda sou virgem. Eu sei, isso não estava no contrato, mas achei que você deveria saber. O silêncio se tornou espesso. Eduardo não disse nada por alguns segundos. Caminhou até a janela, olhando o mar. As ondas continuavam quebrando, indiferentes aos abalos dentro daquele quarto. Você sabe que este é um casamento arranjado. Isabela, sua voz era firme e segura. Sua família recebe estabilidade financeira. Eu ganho uma esposa discreta, que sabe se comportar em eventos sociais. Esse era o acordo. Então vamos simplesmente ignorar a verdade? Ela perguntou, sem esconder a dor na voz. Eduardo se virou. Havia algo estranho em seus olhos, não raiva, não decepção. Era confusão. Algo tão real que rompeu a fachada fria dele. Você não me decepcionou, Isabela. Apenas me assustou. Assustou? Uma mulher como você não deveria existir no meu mundo. No meu mundo, as mulheres sabem calcular, sabem pegar e sabem sair na hora certa. Mas você traz uma honestidade perigosa. Ele se aproximou. A mão tocou suavemente o rosto dela, como se quisesse testar se ela era real. Isabela estremeceu levemente, e ele percebeu. Aquela pureza, sem artifícios, sem fingimentos, abalava o homem gelado que ele acreditava ser. Se essa é sua primeira vez, então precisa ser algo bonito. Não por obrigação, não por contrato. O beijo veio devagar, mas profundo. Não havia posse, e sim uma entrega cheia de emoção. E quando ele a segurou nos braços, sob a luz da lua atravessando a janela, Eduardo sentiu algo que tentava esquecer há anos. Ele ainda era capaz de amar. E Isabela, ao ouvir seu coração bater acelerado contra o peito dele, entendeu que aquela noite já não era parte de um contrato, e sim o início de um novo capítulo. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava pelas cortinas, acordando Isabela. Ela estava deitada na cama king size. Estendeu a mão para o lado vazio. O afundamento no colchão ainda marcava onde Eduardo dormira, mas já estava frio. O coração dela apertou. Teria sido apenas um momento de fraqueza. O som do teclado vinha da sala de estar. Isabela vestiu o hobby e saiu.
Eduardo estava sentado à mesa de trabalho, impecável em seu terno cinza, concentrado na tela do laptop. Bom dia, ela disse suavemente. Bom dia. O café da manhã está servido na mesa. Ele não levantou os olhos. A voz era neutra, distante, como se a noite anterior nunca tivesse existido. Isabela comeu em silêncio algumas fatias de fruta. Toda a tentativa de conversa se perdia no vazio. Por fim, ela se levantou, incapaz de esconder a decepção. Sobre a noite passada. Você se arrepende? Desta vez Eduardo a encarou. Seus olhos cinzentos estavam frios como um mar calmo. Arrependimento? Eu apenas cumpri minha parte no contrato. O coração de Isabela se despedaçou. Ela não chorou, não permitiria isso. Levantou o queixo. Obrigada por deixar claro. Entendi. Ela virou-se para sair. Mas a voz dele a deteve. Isabela. Ela parou. Um pequeno fio de esperança brilhou em seu olhar. Vamos ficar em Maceió por mais 5 dias. É melhor definirmos algumas regras. Regras? Em público, seremos o casal perfeito. Sempre serei educado e respeitoso com você. E você será a esposa ideal. Mas, em particular, manteremos distância. Isabela engoliu as lágrimas. Assentiu. Cada palavra soava como uma lâmina em seu coração. Perfeito. Afinal, é só um contrato, não é? Eduardo observou enquanto ela desaparecia pela porta. Algo dentro dele se revirava, o incomodava. Ele havia construído sua vida sobre princípios inabaláveis. Mas uma única noite com Isabela Moura estava rachando todas as suas barreiras. E isso era perigoso. Voltou ao laptop, mas as letras dançavam na tela, sem foco. Sua mente só conseguia visualizar aquela jovem sob a luz da lua, entregando todo o coração para um homem que havia renegado o amor e a esperança. Maldição, ele murmurou, fechando os olhos. O mar ainda batia do lado de fora, como um lembrete incessante. Há coisas que, uma vez que tocam o coração, não podem mais ser controladas. Esta parte aprofunda as diferenças de origem, personalidade e crenças entre Isabela e Eduardo. Embora compartilhem o mesmo espaço físico, parecem viver em mundos completamente separados. As regras que foram criadas para proteger seus corações acabam, na verdade, sendo barreiras que os afastam ainda mais. No entanto, entre essas paredes frias, começa a surgir uma tênue luz de empatia. O inverno em Maceió não é rigoroso, mas o vento do mar que se infiltra pelas frestas do hotel é suficiente para fazer Isabela estremecer não pelo clima, mas pela distância crescente que sente no próprio peito. Já se passaram 3 dias desde aquela noite. 3 dias vivendo sob o mesmo teto, sentando-se à mesma mesa, aparecendo juntos em festas, caminhando pela praia como um casal feliz. Mas tudo não passa de uma encenação. Quando a noite cai e a porta do quarto se fecha, Eduardo volta a ser o homem frio, severo e distante, dolorosamente distante. O quarto de Isabela ficava ao lado do de Eduardo, cada um com seu próprio banheiro, agendas separadas, até mesmo horários distintos para frequentar a academia do hotel. Ela se sentia como se vivesse em um castelo de gelo, tudo luxuoso, mas sem um traço de calor. Sentada junto à janela, olhando para o mar, Isabela segurava em mãos um caderno de capa de couro que sua mãe lhe dera no dia do casamento, com um bilhete: quando você não conseguir falar, escreva. Escreva para entender seu coração. Escreva para se curar. Isabela abriu o caderno e começou a escrever. Não sei se você vai ler isso algum dia, Eduardo, mas se ler, espero que entenda não vim aqui para destruir o seu mundo. Sou apenas uma garota perdida, arrastada pela correnteza do dever e da honra. E então, conheci você. Frio, enigmático, difícil de se aproximar. Mas naquela noite, você foi diferente. Foi gentil, como se quisesse me proteger dos meus próprios medos. Mas foi só uma noite. Depois tudo voltou a ser como antes. Por isso me pergunto, quem sou eu de fato na sua vida? Uma esposa? Uma amiga? Ou apenas uma cláusula em um contrato? Ela parou de escrever, engolindo em seco. Do outro lado da porta, ouviu-se uma leve batida. Isabela fechou rapidamente o caderno. Isabela, tem 1 minuto? A voz de Eduardo soou grave e calma. Ela abriu a porta. Lá estava ele, impecável como sempre, usando camisa branca e calça social preta. Em suas mãos, 2 taças de vinho.
Você bebe? Ele perguntou, o olhar mais suave do que o habitual. Um pouco. Ela aceitou a taça, abrindo espaço para que ele entrasse. Sentaram-se no sofá próximo à varanda, onde a luz da lua entrava como um véu prateado. A brisa do mar soprava leve, trazendo o cheiro salgado no ar. Eduardo tomou um gole do vinho. Silêncio. Ele olhava para o horizonte como se estivesse ponderando algo profundo. Sabe, eu tinha um cronograma bem definido para essa relação, ele começou. Quantos eventos você participaria comigo por mês? Quando divulgaríamos para a imprensa, a melhor forma de convencer o conselho de que isso não era um movimento impulsivo. Isabela assentiu com leveza. Ela já esperava por isso, até treinara para tal. Mas eu não previ você. Ela o encarou, o coração batendo um pouco mais forte. Você apareceu como uma variável impossível de controlar. Não pelo que diz ou faz, mas pela sensação que traz. Você me desarma. Isabela permaneceu em silêncio. Aquilo não era uma declaração de amor, mas era um passo. Por que traçar limites? Ela perguntou, tentando manter a voz serena. Porque tudo o que construí nos últimos 20 anos foi baseado em controle absoluto, sem espaço para falhas, sem espaço para sentimentos. Mas são os sentimentos que nos tornam humanos. Eduardo a olhou. Um leve sorriso quase imperceptível passou por seus lábios. Eu já pensei assim. Mas então amei alguém. Entreguei toda a minha confiança. E essa mulher usou meu amor para me trair, me destruir aos poucos. Foi aí que entendi. Confiança é um luxo. Isabela não insistiu. Apenas colocou a taça sobre a mesa e disse, suave, não posso mudar o seu passado, mas, se quiser viver o presente, estou disposta a caminhar com você, mesmo que seja só um passo. O silêncio envolveu o ambiente mais uma vez. Mas agora, não era sufocante. Era o silêncio da compreensão. Eduardo assentiu com leveza. Obrigado, Isabela. Você está me ensinando algo que pensei não precisar mais aprender. A confiar de novo. Na manhã seguinte, Eduardo estava sozinho no jardim do hotel. Costumava acordar cedo, mas naquele dia havia despertado antes do nascer do sol. Em suas mãos, o caderno de capa marrom que Isabela havia deixado sobre a mesa. Ele não pretendia ler. Mas ao abrir a primeira página e ver aquela caligrafia redonda e delicada, as palavras pareciam ganhar voz. Não vim aqui para destruir o seu mundo. Eduardo fechou os olhos. Aquelas frases atravessavam sua coraça como lâminas silenciosas. Uma jovem mulher, sem artifícios, sem interesses, apenas querendo ser vista por seus sentimentos mais puros. Naquele instante, Eduardo Monteiro, o homem que já administrara centenas de milhões de dólares, que lidara com os investidores mais exigentes, sentiu seu coração estremecer com a doçura de uma simples confissão. Ele deixou o caderno sobre a mesa, levantou-se e seguiu rapidamente em direção ao quarto dela. Esta parte aprofunda o passado de Eduardo, revelando feridas profundas que o fizeram perder a fé nas mulheres e no amor. A partir disso, Isabela começa a entender que os muros dele não são feitos de arrogância, mas de dores ainda abertas. As primeiras emoções entre eles começam a se transformar. Da desconfiança nasce a empatia, o primeiro passo para um amor verdadeiro. Quando Eduardo bateu suavemente à porta do quarto, Isabela ainda relia as páginas do diário que havia escrito na noite anterior. Ao ouvir a batida, fechou o caderno rapidamente, o coração acelerado sem saber exatamente por quê. Está ocupada, a voz dele soou, não mais fria como de costume, mas serena e sincera. Ela abriu a porta e encontrou seu olhar pela primeira vez, sem fuga. Quer dar uma volta? Ele perguntou. Isabela assentiu, um pouco confusa. Eles caminharam ao longo da praia de Maceió ao entardecer. A luz do sol poente espalhava um dourado intenso sobre o mar, refletido também nos olhos de Eduardo, tornando sua expressão curiosamente mais suave. Não havia música, nem acompanhantes, apenas o som das ondas e seus passos silenciosos na areia. Quando era pequeno, eu amava o mar, Eduardo começou, com a voz baixa e constante como o vento. Ele me fazia sentir pequeno, e nesse sentimento de pequenez eu me sentia livre. Isabela o observava em silêncio, atenta. Quando meu pai morreu, minha mãe teve que vender quase tudo para manter a empresa. Eu tinha 19 anos. De um estudante sonhador com o desejo de ser escritor, precisei abandonar os cadernos e entrar no mundo dos números.
Ela ficou surpresa. Ele nunca havia falado sobre sonhos. Você escrevia? Ela perguntou suavemente. Eduardo assentiu. Poesias, contos, até diários meio sem sentido. Você riria. Eu não acho que riria. Ele parou, encarando-a, como se ponderasse algo. Uma pessoa riu, não porque fosse bobo, mas porque aquilo fazia ela me ver como fraco. Foi a sua ex-esposa? Isabela perguntou com suavidade, sem curiosidade invasiva, mas com empatia. Eduardo assentiu. Continuaram caminhando, sem palavras por alguns minutos. Só quando chegaram a uma grande pedra junto ao mar, ele se sentou, pegando um punhado de areia e deixando-a escorrer lentamente entre os dedos. Camila, ela foi a primeira luz na escuridão da minha vida. Bonita, inteligente, sedutora. Eu a amei como um homem sedento ama a primeira chuva. Mas foi esse amor que me destruiu. Isabela sentou ao lado dele, apertando discretamente a barra de sua blusa. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Ela me fez acreditar que eu podia ser marido, empresário e poeta na alma. Compartilhei tudo com ela. Ideias de negócios, planos de investimento, projetos arriscados. Eduardo suspirou. Sua voz tornou-se mais grave, como o som distante das ondas. Até que um dia, descobri que informações confidenciais estavam vazando. Meus concorrentes se adiantavam. O mercado desabava. Achei que era a traição de um sócio. Mas não. Era Camila, minha esposa. Aquela que usava as noites ao meu lado para extrair cada segredo. Isabela levou a mão ao peito. Seu coração se apertou. Quando a confrontei, sabe o que ela disse? Isabela não respondeu. Eduardo a encarou, seus olhos cinzentos, frios como lâminas. Ela riu. Riu na minha cara e disse: Você achou mesmo que eu te amava? Eu amo o poder. Amo ser esposa de Eduardo Monteiro. Amo dormir com um homem bem-sucedido e ingênuo como um garoto. Um vento forte passou. Isabela estremeceu não de frio, mas de dor. Seus olhos arderam. Eduardo olhou para suas mãos, onde a areia ainda escorria, como o tempo que não se pode conter. Depois daquele dia, eu destruí tudo. Encerrei o casamento, dividi os bens, até queimei o caderno onde escrevi por 10 anos. Você queimou? Não queria olhar para os dias em que fui fraco demais. Isabela pousou a mão sobre a dele. Um toque leve, sem palavras, mas mais poderoso do que qualquer consolo. Eduardo, você não foi fraco, você foi humano. Um homem traído não por ser tolo, mas por ter coragem de amar, de confiar. Ela usou isso contra você, mas isso não te diminui. Isso te torna real. Ele a olhou e seus olhos suavizaram. Pela primeira vez, ela não viu defesa, nem distância. É fácil para você dizer, Isabela. Você nunca amou tanto alguém a ponto de permitir que te destruíssem. Isabela recolheu a mão. Olhou para o mar. Ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, com voz baixa: Talvez eu nunca tenha sido traída como você, mas cresci em uma casa cheia de aparências. Uma família que só ligava para status, imagem, patrimônio. Aprendi a agradar, a sorrir mesmo com o coração partido. Achei que, se me tornasse uma boa esposa, uma filha exemplar, seria amada. Ela o encarou. Os olhos brilhavam, mas nunca me senti amada por quem eu sou. E não sei o que é ser escolhida. Por isso, quando você disse que eu te deixava confuso, eu me senti feliz. Eduardo ficou em silêncio. As palavras dela pareciam uma chave destrancando uma porta que ele havia fechado há muito tempo. Você tem ideia do que acabou de dizer? Ele perguntou em voz baixa. Disse que entendo você, não com a razão, mas com o coração. Porque eu também estou aprendendo a amar através de você. Pela primeira vez, Eduardo não respondeu com palavras. Ele se inclinou e pousou delicadamente os lábios na testa dela. Um beijo sem desejo, sem cálculo, apenas afeto. O vento continuava a soprar. As ondas ainda quebravam na areia. Mas aqueles dois, sentados lado a lado, já não eram os mesmos. Não eram mais dois mundos distantes. Haviam cruzado uma linha, a linha da dor, e dado os primeiros passos em direção a um território novo, o da cura, o momento de transição entre defesa e entrega. Uma chuva inesperada cai como se fosse obra do destino, forçando duas almas feridas a confrontar seus sentimentos mais profundos. Pela primeira vez, não há mais máscaras.
Não há mais distância. Aquela chuva não lavou apenas cabelos, e pele lavou as feridas de Eduardo e trouxe a Isabela uma centelha de esperança. O amor é real, mesmo quando nasce de um contrato. Naquela tarde, o céu de Maceió mudou repentinamente. Nuvens cinzentas se aproximavam do oceano, engolindo os últimos raios de sol como uma fúria contida após dias de silêncio. Mas dentro do quarto luxuoso do hotel, Isabela não percebia nada. Estava diante do espelho, penteando o cabelo, o olhar perdido, como se sua mente estivesse em outro lugar. O som da campainha a fez sobressaltar. Ao abrir a porta, encontrou Eduardo segurando uma xícara de chá fumegante. Você ainda não saiu do quarto desde cedo, ele disse, estendendo a xícara. Achei que gostasse de camomila. Isabela, surpresa, aceitou o chá. Obrigada. Eu gosto mesmo. Ele assentiu, como se já soubesse. O clima entre eles não era mais tenso como nos primeiros dias. Desde a conversa na praia, algo havia mudado. Sem palavras ou novo acordo, surgiu um pacto silencioso, o pacto do respeito, da sinceridade. Vai chover, ele disse, olhando pela janela. Quer caminhar comigo? Antes da tempestade, Isabela o encarou, depois assentiu. Saíram do hotel e seguiram pela trilha de pedras que levava à praia. As ondas batiam de leve, como se poupassem forças para a tempestade que se aproximava. O céu tingido de chumbo contrastava com o mar, ainda refletindo um azul profundo. O vento soprava mais forte, trazendo o cheiro de sal e terra molhada. Isabela enrolou o lenço de seda no pescoço, seus cabelos longos e castanhos voando ao vento. Eduardo caminhava ao lado, mãos nos bolsos, passos calmos. Nenhuma palavra foi dita, mas às vezes o silêncio é a linguagem mais verdadeira entre dois corações que já perderam a fé nas palavras. Ao se aproximarem de um trecho com pedras avançando sobre o mar, as primeiras gotas de chuva começaram a cair tímidas, suaves, como toques discretos do destino. Devíamos voltar, disse Isabela, olhando para o céu. Mas Eduardo não se moveu. Permaneceu firme, encarando o horizonte onde as nuvens negras avançavam. Não, quero que veja isso. Ela o olhou, curiosa. Ver o quê? Ele virou-se para ela e, pela primeira vez, sorriu sem se proteger. A vida, antes de uma tempestade, tudo se revela. Nada é falso, nada se esconde. Como as pessoas quando sentem dor, só durante a tempestade mostram quem realmente são. Isabela ficou imóvel. As palavras dele tocaram algo muito fundo dentro dela. E então, a chuva caiu de verdade intensa, sem aviso. Gotas frias como gelo atingiam sua pele, seus cabelos encharcados em segundos. Ela riu, cobrindo a cabeça instintivamente, mas Eduardo permaneceu parado, rosto voltado para o céu, recebendo a água de braços abertos. Você está maluco, ela gritou, sua voz quase encoberta pela chuva. Talvez, mas é a primeira vez que me sinto vivo de verdade. Ele gritou de volta, os olhos brilhando de liberdade. Então ele se virou e caminhou até ela. Num instante estavam frente a frente, ambos ensopados, cabelos pingando, mas indiferentes a isso. Sabe por que eu não consigo me permitir amar você? A pergunta a pegou de surpresa. A chuva caía entre eles como um véu fino, mas seus olhares já haviam ultrapassado aquela barreira. Porque se eu amar você, nunca conseguirei deixá-la ir. E isso me apavora. Você me faz perder o controle. Você me enfraquece. Eu não quero que você seja fraco, ela disse, a voz tremendo de frio. Quero que você seja verdadeiro. Quero que viva, não apenas sobreviva. Um longo silêncio se seguiu. Então Eduardo estendeu a mão, tocando de leve o rosto dela. Sua mão estava quente, mesmo com a chuva gelada. Isabela fechou os olhos, encostando-se àquele toque como quem busca calor depois de dias perdida. Se essa for a primeira vez que permito alguém entrar no meu coração em tantos anos, ele sussurrou, que seja você. E então ele se inclinou, os lábios encontrando os dela em um beijo molhado, ardente, sem cálculo ou contenção. Era o beijo do desejo de viver a verdade, de amar sem medo. Suas respirações se misturaram, intensas e desajeitadas como o primeiro encontro de duas almas feridas. A chuva continuava, mas já não parecia fria. Voltaram ao hotel encharcados, com os cabelos grudados no rosto e as roupas coladas ao corpo. Alguns funcionários olharam com espanto,
Outros riram discretamente, mas eles não ligaram. Eduardo segurava a mão de Isabela, correndo com ela pelos corredores como duas crianças fugindo da chuva de um tempo perdido. Quando a porta do quarto se fechou atrás deles, nenhuma palavra era necessária. Isabela olhou nos olhos dele e viu um Eduardo diferente, vulnerável, verdadeiro, mas cheio de coragem. Ele se aproximou, retirando delicadamente o lenço de seu pescoço, tirando o casaco encharcado, e a abraçou como se temesse que ela desaparecesse. Não havia pressa, não havia necessidade de repetir a noite do contrato. Aquela noite, cada toque, cada beijo, era uma escolha não por dever, mas por desejo real. Quando Eduardo a deitou com cuidado, a chuva ainda caía do lado de fora, como uma canção de ninar para duas almas que finalmente haviam se encontrado depois de tanto se perderem. Na manhã seguinte, Isabela acordou nos braços dele. Eduardo ainda dormia, um braço envolvendo seu corpo. Ela virou-se suavemente, encarando aquele rosto tranquilo, algo raro de se ver nele. As linhas de tensão haviam sumido. Ele não era mais Eduardo Monteiro, o empresário implacável. Era apenas um homem apaixonado. Ela não disse nada. Apenas se aproximou, beijou suavemente sua testa e sussurrou: "Obrigada por ter tido coragem de se abrir." Pela primeira vez, Eduardo se abre de verdade com Isabela sobre seus sonhos esquecidos e a essência soterrada sob a armadura fria que construiu após anos de medo e controle. Isabela não é apenas quem tocou o coração dele, ela é quem despertou a parte mais bonita que ele havia enterrado, ele mesmo. O amor começa a ganhar uma nova forma, não mais concessão ou empatia, mas fonte de vida. Os últimos dias de férias em Maceió pareciam cobertos por uma nova luz mais leve e suave. O vento do mar ainda soprava, as ondas ainda quebravam na areia, mas no coração de Isabela, uma paz estranha começava a florescer. Desde aquela noite, a noite da chuva transformadora, Eduardo já não era o homem frio que ela tanto temia. Ele passou a sorrir mais, mesmo que discretamente. O olhar com que a fitava já não carregava desconfiança, mas uma ternura silenciosa, às vezes intensa, sempre sincera. Naquela manhã, ao acordar, Isabela encontrou um bilhete sobre o travesseiro. "Te espero às 5h30 da manhã, no fim das pedras, perto da ponta leste da praia. Não use salto alto." Ela riu. Havia muito tempo que não via Eduardo escrever à mão. Sua caligrafia era firme, levemente inclinada para a esquerda, organizada e sólida como ele. Rapidamente vestiu um vestido longo cor creme, prendeu os cabelos e saiu descalça. O sol acabava de nascer sobre o mar quando ela chegou. Eduardo já estava lá, mãos nos bolsos, camisa branca esvoaçando ao vento. Ele não parecia um empresário, mas um personagem saído de um livro. "Você vai?" ele disse, sorrindo. "Tão cedo assim? Vai me sequestrar? Não vamos a lugar nenhum. Só quero te contar uma história. Uma história que nunca tive coragem de contar por completo a ninguém." Sentaram-se numa grande pedra, com as ondas batendo logo abaixo e respingos salgados dançando no ar. "Lembra que te falei que gostava de escrever?" Eduardo perguntou. "Lembro. E ainda não acredito que você queimou tudo." "Não tudo." Ele tirou do bolso uma folha dobrada em 4. Ao abri-la, o papel estava amarelado, as letras um pouco borradas pela água. "Esse é o primeiro poema que escrevi, com 16 anos. Foi para uma colega de escola. Ela nunca leu, porque nunca tive coragem de entregar. Mas eu guardei não por ela, mas porque o poema era a primeira prova de que eu já tive uma alma sensível." Isabela ficou em silêncio, recebendo o papel. Os versos eram simples, imaturos, mas cheios de uma pureza surpreendente, difícil de imaginar vindos de Eduardo Monteiro. "Há algo que não sei nomear. Entre o olhar e a saudade, há alguém que não ousei tocar. Com medo de quebrar o que era verdade." Isabela leu linha por linha, os olhos marejados. Ao levantar o olhar, Eduardo a observava fixamente. "E então, eu sinto pena." "Pena do quê?" "Pena do garoto de 16 anos que não teve coragem. Pena do jovem que sonhava em ser poeta e foi esmagado pela vida. E pena da mulher que nunca recebeu esse poema." Eduardo soltou uma risada suave. "Eu também sinto, mas o que mais lamento é ter me deixado virar alguém que nem eu mais reconhecia." Isabela virou-se e pousou a mão sobre o peito dele. "Então reescreva. Reescreva a si mesmo, sem buscar aprovação, sem precisar vencer. Só precisa ser verdadeiro."
Ele segurou a mão dela, apertando de leve. Você acha que eu consigo? Eu não acho. Eu acredito. O silêncio entre eles ganhou um significado diferente. Até que Eduardo disse: Você é a primeira pessoa que viu quem eu realmente sou e não fugiu. A primeira que não tentou me mudar, mas simplesmente me lembrou de quem eu fui. Não sei se isso é amor, mas nunca quis tanto que alguém ficasse na minha vida como quero que você fique. O coração de Isabela disparou. Ela não precisava ouvir: Eu te amo agora. Para um homem que trancou o próprio coração por tantos anos, essa frase teria o peso de uma vida inteira. Mas ela sabia. Ele estava mais perto disso do que nunca. E se fosse escrever algo agora, ao recomeçar, o que escreveria? Ela perguntou. Eduardo pensou por um momento e sorriu. Talvez um conto. Sobre um homem poderoso que achava ter perdido a capacidade de sentir, até conhecer uma jovem que bagunçou todo o mundo interior dele. Uma autobiografia disfarçada? O que você acha? Ele inclinou a cabeça, olhos brilhando. E como terminaria a história? Eduardo não respondeu de imediato. Olhou para o mar, onde a luz do sol começava a se espalhar nas ondas. Eu não sei o final, porque estou vivendo essa história agora. Isabela sorriu e se virou para ele. Tocou de leve o rosto dele, com um olhar cheio de ternura. Então vamos escrever, lá juntos. Os últimos dias em Maceió passaram como uma canção suave. Eduardo e Isabela já não interpretavam o papel de casal por contrato. Eles eram apenas duas pessoas aprendendo a amar, a confiar, a recomeçar. Tomavam café juntos na varanda, liam sob a sombra dos coqueiros, conversavam por horas sobre tudo de filosofia, até qual barraca de tapioca era a melhor da orla. E toda noite, antes de dormir, Eduardo escrevia algumas linhas em um novo caderno que Isabela lhe dera. Na capa, gravadas em relevo, as palavras: Escreva para si mesmo. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. No dia da partida de Maceió, a chuva voltou. Mas desta vez, era uma chuva leve, gentil como um adeus carinhoso do lugar onde tudo começou. No carro a caminho do aeroporto, Eduardo segurava a mão de Isabela, o olhar fixo no dela. Quando voltarmos ao Rio, tudo será diferente. Trabalho, responsabilidades, olhares, comentários. Você tem certeza de que quer continuar ao meu lado? Isabela respondeu sem hesitar. Eu não escolhi você por causa do mar, da lua ou dos dias tranquilos em Maceió. Escolhi você pelo homem que vi quando todas as suas defesas caíram. Escolhi o homem que está reaprendendo a amar. Eduardo apertou a mão dela, os olhos marejados. Então vamos continuar escrevendo. Um dia por vez. Uma página por vez. Autoria compartilhada, combinado? Isabela brincou, piscando. Ele riu, depois a puxou para um beijo profundo. A felicidade em Maceió parecia um sonho doce, mas ao retornarem ao Rio, a realidade implacável da elite, as pressões invisíveis e o tempo escasso começaram a se infiltrar. Eduardo voltou a ser o homem de antes não por falta de amor, mas porque ainda não sabia como manter o amor dentro de um cotidiano acelerado. Isabela, em vez de suportar tudo em silêncio, decidiu se posicionar e proteger o amor dos dois com um coração ferido, mas com uma firmeza renovada. O Rio de Janeiro os recebeu de volta com o calor abafado da primavera e um ritmo frenético que nunca dorme. Desde o momento em que desceu do avião, Isabela percebeu a mudança não no ar, mas na forma como Eduardo segurava sua mão. Ainda quente, ainda firme, mas sem a leveza de antes. O carro os levou direto do aeroporto à mansão Monteiro, situada no alto de uma colina com vista para o mar no bairro do Leblon, um símbolo de riqueza e status. Mas para Isabela, a casa parecia um castelo antigo, imponente, porém fria. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando um jardim impecavelmente podado, estátuas de pedra inexpressivas e corredores longos que engoliam o som dos passos. Esta é minha casa, disse Eduardo quando o carro parou. E agora também é sua. Isabela sorriu, mas sentiu um vazio por dentro. Ela sabia que aquele espaço poderia ser dela, mas o coração dele também seria. Os 3 primeiros dias passaram suavemente. Eduardo a levou para conhecer a empresa, apresentou-a ao conselho administrativo e organizou um jantar íntimo com alguns parceiros estratégicos. Ele se esforçava para equilibrar o trabalho com a atenção a ela. De manhã,
Tomavam café juntos na varanda com vista para a baía. À noite, ele voltava cedo, lia com ela, contava histórias sobre seus primeiros fracassos como empreendedor. Mas no quarto dia, uma ligação de Tóquio mudou o ritmo. Eles querem antecipar a reunião para amanhã, às 6 da manhã, disse Eduardo, digitando rapidamente no laptop. Vou precisar virar à noite para reorganizar os planos. Isabela assentiu. Não queria ser um peso. Quer que eu te ajude com algo? Ele sorriu, mas sem desviar os olhos da tela. Não precisa. Pode descansar. Ela saiu da sala com o coração pesado. Aquela seria a primeira noite, desde Maceió, em que não dormiriam juntos. As noites seguintes foram preenchidas por reuniões, relatórios financeiros, eventos beneficentes, jantares de negócios. Eduardo estava ocupado, ela compreendia isso. O que ela não compreendia era por que a ocupação dele erguia, tão rapidamente, o mesmo muro gelado que antes os separava. Certa noite, Isabela preparou um jantar romântico no jardim. Velas acesas, vinho tinto e um risoto que ela mesma aprendeu a fazer. Mas Eduardo chegou com 3 horas de atraso, ainda com o cheiro de um perfume estranho em sua roupa. Ele pediu desculpas, explicou que a reunião se estendeu e que o sócio insistiu em jantar no Copacabana Palace. Você precisa entender, Isabela. Isso é trabalho. Eu entendo, Eduardo, ela respondeu, forçando um sorriso. Só não sei onde eu estou no seu plano de 365 dias. A pergunta o fez congelar. Pela primeira vez em semanas, se olharam nos olhos por longos segundos em silêncio. Naquela noite, Isabela ficou sozinha na biblioteca, com um livro aberto no colo, mas sem conseguir ler uma única palavra. O coração doía. Tudo em Maceió fora tão bonito, tão doce que agora parecia frágil diante da densidade da realidade. Ela abriu o caderno e escreveu: Eduardo, sei que você está lutando por algo grande, e eu admiro isso, mas não posso ser apenas quem espera do lado de fora. Sou sua esposa, não uma decoração nem um apoio invisível. Se você quer que eu caminhe ao seu lado, então segure minha mão e não me deixe correndo atrás para sempre. Na noite seguinte, Eduardo chegou em casa quase à 1 da manhã. Passando pela biblioteca, notou uma luz suave vinda do abajur. Isabela ainda estava lá, os olhos marcados pela falta de sono, mas com um olhar mais firme do que nunca. Ainda acordada, estava te esperando. Ele se sentou na poltrona à frente e suspirou. Isabela, me desculpa. Não peça mais desculpas, ela o interrompeu. Eu não preciso de desculpas. Preciso de uma escolha. Ele franziu o senho. O que você quer dizer? Quero que você escolha. Ser marido ou apenas um empresário que tem esposa? Eduardo permaneceu em silêncio. Palavras aparentemente simples atingiram em cheio a parte mais sensível dele, aquela que ele sempre manteve escondida. Ela não estava brava, não chorava, apenas o encarava com uma sinceridade desarmante. Não te peço que abandone o trabalho. Eu sei que você ama o que faz. Mas se não houver espaço real, dentro da sua vida, para o amor que estamos construindo, então não posso continuar vivendo dentro desse muro. Eduardo baixou a cabeça. Pela primeira vez, se sentiu pequeno, não por fracassar, mas pelo medo de perder a única pessoa que o fazia acreditar que podia começar de novo. Você tem razão, ele disse em voz baixa. Maceió foi um sonho. Mas eu te trouxe de volta para a realidade e esqueci que sonhos só sobrevivem se forem nutridos por atitudes, não por lembranças. Isabela nada disse. Levantou-se, caminhou até ele e pousou a mão em seu ombro. Não preciso de promessas longas. Só preciso sentir que você está comigo. Todos os dias. De alguma forma. Eduardo a olhou, os olhos vermelhos. Oiteno medo. Medo de quê? Medo de que, se eu me abrir de verdade e te perder, eu não consiga me levantar de novo. Isabela sorriu levemente. Inclinou-se e encostou a testa na dele. Eu também tenho esse medo. Mas mesmo assim, escolho amar. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, voltaram a dormir juntos. Não por desejo, mas pela paz de estar ao lado de quem se ama. Eduardo a abraçou forte e sussurrou. Obrigado, por não me deixar preso na minha própria escuridão. A chegada de uma pequena vida se torna um divisor de águas na relação entre Isabela e Eduardo. A gravidez não é apenas uma boa notícia, é um teste de fé, responsabilidade e amor em amadurecimento. Pela primeira vez, Eduardo não tem mais medo de amar, ele começa a ter medo de perder. E Isabela,
mesmo nunca tendo imaginado ser mãe tão cedo, recebe essa dádiva como uma missão sagrada do amor. A chuva daquela noite não era persistente como a de Maceió, mas dentro de Isabela, algo crescia como uma onda silenciosa, insistente, batendo em seu coração a cada novo dia. Ela não contou a Eduardo. Ainda não. Apesar de seu coração estar cheio de perguntas, será que ele está pronto? Será que ele deseja, de fato, uma família ou só quer manter, lá dentro da zona segura do amor? Mas havia uma pergunta ainda maior, que ecoava dentro dela. Será que ela conseguiria ser mãe? Durante 3 manhãs seguidas, ela vomitou ao acordar. No início, pensou que fosse estresse ou mudança de clima. Mas quando sentiu enjoo até com o perfume habitual de Eduardo, ela soube. Algo estava mudando profundamente dentro de si. Naquela tarde, enquanto Eduardo estava em reunião online no andar de cima, Isabela pediu discretamente ao motorista que a levasse até uma pequena farmácia em Botafogo. Usava óculos escuros, chapéu e cachecol cobrindo a boca como uma espiã em missão secreta. Comprou 3 testes em caso de erro, murmurou para si mesma. Ao voltar para casa, trancou a porta do banheiro, as mãos trêmulas segurando o teste. 3 minutos. Nunca 3 minutos pareceram tão longos. Uma linha, depois a segunda, nítida. Positivo. Isabela sentou-se lentamente sobre a tampa do vaso sanitário, o mundo girando ao seu redor. Não de medo, mas por uma sensação estranha, felicidade, surpresa e um vazio doce. É real, sussurrou. Uma vida dentro de mim. Ela pousou a mão sobre a barriga ainda sem nenhum sinal visível, mas já podia sentir aquela presença. Não era só emoção, era uma existência. Eduardo chegou em casa por volta das 8 da noite. Tirava a gravata enquanto entrava na sala, onde Isabela estava sentada no sofá, olhando para o jardim escuro, com um olhar distante. Cheguei. Ela se virou tentando sorrir, mas seus lábios tremiam. Tenho algo para te contar. Ele parou. O olhar dele captou de imediato algo fora do comum. O que foi? Você está bem? Ela assentiu, depois negou com a cabeça. Sem conseguir esperar mais, tirou um dos testes da bolsa e o colocou sobre a mesa de vidro à frente deles. Eduardo olhou. O coração dele pareceu parar por um instante. Você, estou grávida. Ele não reagiu de imediato. Ficou ali, em silêncio, encarando o teste como se fosse o anúncio de um acontecimento sem nome. Isabela mal conseguia respirar. Eu não planejei, falou rápido. Não foi de propósito. Eu também fui pega de surpresa. Mas não tenho medo. Eduardo levantou o olhar. Seus olhos cinzentos, sempre tão firmes, agora estavam marejados. Você não tem medo? Não. Já tive medo de você. Medo de amar você. Medo de ser deixada para trás. Mas agora, só consigo pensar na pequena vida crescendo dentro de mim. E sei, amar de verdade é não ter medo. Ele se levantou, caminhou em círculos como se buscasse controlar as emoções. De repente, ajoelhou-se diante dela. Você está carregando meu filho. Nossa carne, nosso sangue, nosso filho, ela corrigiu, com firmeza. Eduardo pousou as mãos sobre o ventre dela ainda plano, sem mudanças aparentes, mas suas mãos tremiam. Nunca pensei que seria pai. Tenho medo de não ser bom o suficiente, de não ser gentil o suficiente, de não amar o suficiente. Isabela cobriu as mãos dele com as suas. Mas eu sei que você será um pai maravilhoso, porque está aprendendo a amar comigo. Ele ergueu o rosto, os olhos dele transbordavam emoção. Eu te amo, Isabela. Amo tanto que me assusta. E agora, você me dá algo que eu nunca ousei sonhar. Uma família, uma família. A partir daquele dia, tudo mudou na casa dos Monteiro. Eduardo tornou-se extremamente protetor. Proibiu Isabela de carregar peso, não a deixava subir escada sozinha. Agendou consulta com o melhor obstetra do Rio e contratou um nutricionista para montar um cardápio diário. Ricardo, eu não sou uma boneca de porcelana, ela reclamou, quando ele se recusou a deixá-la carregar um saco de laranjas do jardim. Você está carregando uma versão miniatura de nós dois. Eu não posso permitir que nada afete isso. Isabela riu. Sua proteção era exagerada, mas havia ali um amor tão puro que a emocionava profundamente. Eduardo já não era apenas o homem por quem ela se apaixonara. Ele estava se tornando o companheiro de uma vida inteira,
o pai da criança que estavam prestes a conhecer. Certa noite, estavam juntos na biblioteca, o lugar onde Eduardo antes se escondia do mundo. Agora, o espaço era iluminado, acolhedor, cheio de vida. Ele pousou a mão sobre a barriga dela, tentando sentir os primeiros movimentos. "Você acha que ele me ouve?" perguntou com esperança. "Eu acredito que sim, e vai crescer ouvindo a voz do pai que aprendeu a amar tarde, mas com toda a profundidade do mundo." Eduardo sorriu e beijou levemente o ventre dela. "Sabe o que você acabou de fazer comigo?" "O quê?" "Me transformou em um homem que acorda ansioso todos os dias, só para ver nosso filho crescer um pouco mais." O passado, que parecia adormecido, desperta com a volta repentina de Camila, ex-esposa de Eduardo, trazendo consigo intenções perigosas. Ela não quer apenas bens, mas deseja destruir o lar que Isabela e Eduardo estão construindo juntos. O amor deles entra em sua prova mais difícil, onde honra, confiança e proteção se tornam as únicas armas contra o ódio. O terceiro mês de gravidez passou tranquilamente. Isabela começou a sentir de forma mais clara as mudanças em seu corpo, não apenas físicas, mas a sensação estranha e sublime de carregar uma vida que crescia a cada dia. Passava horas no jardim, com uma mão sobre o ventre e a outra escrevendo no diário: "Filho querido, agora cada batida do coração da mamãe é por você. Mas quero que saiba, seu pai está aprendendo a amar a mamãe como ama a si mesmo. E eu acredito que, não importa quem você seja ou como venha ao mundo, você saberá, você foi criado a partir do amor mais verdadeiro que alguém já ferido pôde oferecer." Eduardo costumava se sentar ao lado dela todas as tardes, encostando o ouvido em sua barriga e fingindo escutar a criança conversar. "Ele disse que você precisa comer mais pudim", ele brincava, beijando sua mão. "E ele disse que o papai deveria checar menos os e-mails", ela respondia, sorrindo. Eram momentos simples, mas cheios de felicidade. Até que, numa manhã de segunda-feira cinzenta, chegou uma carta do escritório de advocacia Aragão Filhos, entregue diretamente a Eduardo. Isabela viu quando ele parou ao ler o envelope. Seu rosto escureceu. "Quem mandou?" ela perguntou baixinho. Eduardo não respondeu de imediato. Abriu a carta, leu rapidamente. Sua expressão ficou pálida. "É da Camila." O coração de Isabela parou por um segundo. "O que ela diz?" "Ela está me processando. Quer anular os termos do nosso divórcio. Alega que foi coagida a assinar os papéis, e por isso quer metade do meu patrimônio atual." Isabela sentiu o sangue subir ao rosto, não de raiva, mas por uma súbita inquietação. Camila, a mulher que havia destruído Eduardo uma vez, agora retornava, mirando diretamente a nova vida que eles estavam tentando construir. Ela tem direito a isso? Em teoria, não. Mas ela contratou um dos escritórios mais agressivos de São Paulo. Podem me arrastar para uma guerra judicial longa e que prejudique minha reputação, mesmo que a ação seja absurda. Eduardo apertou os punhos. Pela primeira vez em meses, Isabela viu nele aquela tensão antiga. Maxilar travado, testa franzida, olhar perdido. "Eu não me importo com o patrimônio", Isabela disse. "Me preocupo com você." Ele a encarou. Os olhos estavam vermelhos. "Você não entende, Isabela. Se isso virar um escândalo, a imprensa vai reviver tudo. Os acionistas vão ficar inseguros. A imagem da empresa vai sofrer. Mas o que mais me assusta é ela te atingir." "Ela não vai", Isabela respondeu com firmeza. "Eu não deixarei. E você também não pode deixar que ela controle seus medos de novo. Eu aceitei você com esse passado. Não permita que o passado vença o presente." Eduardo apertou sua mão, mas naquela noite ele não conseguiu dormir. Uma semana depois, a ação foi oficialmente protocolada. Camila alegava ter sido enganada e coagida durante um momento de fragilidade emocional, exigindo 50% dos bens e uma indenização por danos morais. A mídia reagiu rapidamente. Títulos sensacionalistas invadiram os portais. Império Monteiro abalado por processo da ex-esposa. Que segredos se escondem no divórcio do bilionário Eduardo Monteiro? Isabela evitava ler, mas os ecos dos boatos ultrapassavam todas as paredes. Até antigos conhecidos de sua família ligavam, com uma curiosidade mal disfarçada. Numa noite, enquanto Isabela lia um livro, Eduardo entrou e colocou sobre a mesa um envelope. É uma cópia dos documentos que Camila enviou ao tribunal. Isabela folheou algumas páginas, até parar em uma frase:
Meu ex-marido usou charme, poder e intimidação para me obrigar a assinar o divórcio. Ela ficou em silêncio. Ela está inventando uma nova narrativa, disse Eduardo. Mas o tribunal vai exigir provas. E isso pode nos forçar a expor tudo, inclusive coisas que eu não queria que você soubesse. Isabela o encarou. Eu não tenho medo. Só quero saber. Você está pronto para lutar? Eduardo assentiu. Com tudo o que eu tenho. No primeiro dia de audiência, Isabela foi com Eduardo. Mesmo grávida, usava um vestido branco elegante, olhar firme. Não deixaria os repórteres verem seu nervosismo. Segurou a mão do marido e entrou no tribunal, cercada por câmeras e flashes. Camila estava do outro lado, cabelo tingido claro, olhos frios com um brilho triunfante. Ela acha que pode nos separar, Isabela sussurrou ao ouvido de Eduardo. Mas ela esqueceu uma coisa. O quê? Eu não sou uma mulher que se curva e estou carregando seu coração dentro do meu corpo. Vou protegê-lo. Eduardo apertou a mão da esposa como se alimentasse da força dessas palavras. A batalha judicial começou. O time de Camila apresentou fotos, gravações antigas e depoimentos falsos de testemunhas que trabalharam para a família Monteiro. Mas os advogados de Eduardo reagiram com firmeza. Mostraram o contrato de divórcio assinado com consentimento, comprovantes de pagamentos integrais da indenização e registros que desmontavam as acusações. Certa noite, após uma audiência exaustiva, Eduardo estava sozinho no escritório. Isabela entrou e colocou um envelope sobre a mesa. Aqui está o laudo da perícia de assinatura. O tribunal solicitou a verificação completa dos documentos do divórcio. O advogado disse que esta é a prova final. Eduardo assentiu. Estou pronto. Mas e você? Isabela sorriu. Sua mão repousava sobre a barriga onde o bebê crescia a cada dia. Estou pronta desde o dia em que escolhi te amar. Não existe tribunal mais forte do que o amor que sinto pelo homem sentado à minha frente. Eduardo se levantou e a abraçou. A luz do escritório os envolvia, revelando dois seres que já não eram mais indivíduos, mas uma família. Depois de tantas provações e dores, Isabela e Eduardo entenderam que o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha constantemente reafirmada. A confiança, a firmeza e a coragem de Isabela salvaram não sua pequena família, mas também o homem que um dia esteve à beira do abismo. Em um desfecho que parecia impossível ser feliz, eles redescobriram o que realmente importa, a si mesmos, o amor e a felicidade que estavam construindo. A audiência final aconteceu numa tarde de chuva leve. Do lado de fora do tribunal, flashes e câmeras não paravam, mas lá dentro havia apenas dois, Eduardo e Isabela, de mãos dadas, firmes diante da tempestade. O advogado de Eduardo se levantou, segurando os últimos documentos que seriam apresentados ao júri. Provas de assinatura legítima, contrato de divórcio claro e transparente, e testemunhos de pessoas que presenciaram a assinatura voluntária dos papéis por Eduardo e Camila. Os arquivos foram colocados com respeito sobre a mesa, testemunhas físicas de uma verdade inegável. Camila estava do outro lado, seu rosto cheio, mas frio como pedra, sem resposta. No entanto, seu olhar já não era mais triunfante. Em silêncio, ninguém sabia o que se passava dentro dela, talvez arrependimento, frustração ou a percepção de que a dor do passado foi o que matou qualquer segunda chance. No final da tarde, o juiz leu sua declaração final. O ambiente ficou silencioso, quase dolorosamente. Este tribunal decide rejeitar completamente o pedido de anulação do divórcio e de indenização feito por Camila Monteiro. Não há provas legais nem convincentes para sustentar as alegações da autora. Este tribunal também reconhece que o divórcio foi assinado de forma voluntária e legal. Ao concluir, o juiz bateu o martelo com firmeza. Este caso está encerrado. Um leve aplauso foi ouvido. Pessoas de ambos os lados bateram palmas discretamente, não em comemoração, mas como um alívio coletivo após tanta tensão. Assim que o som do martelo ecoou, Eduardo olhou para Isabela, seus olhos jamais haviam refletido tanta felicidade. Isabela sorriu com profundidade, o coração aliviado. Nós realmente conseguimos. Quando saíram do tribunal, a chuva havia parado, dando lugar a um céu cinza suave com tons claros. No corredor, repórteres os cercavam, câmeras registrando o momento em que suas mãos permaneciam firmemente unidas. Um braço tentou se esconder na multidão,
prestes a derramar café sobre a cena perfeita. Mas naquele instante, Isabela se aproximou de Eduardo e segurou sua mão com força. Ela sussurrou: "Você tem certeza que não precisa mais deles?" Ele assentiu com firmeza. "Você é toda a minha felicidade, agora o verdadeiro significado está neste momento." Eles permaneceram ali, entre a imprensa barulhenta de sempre, mas só conseguiam ouvir o som do coração um do outro, e esse era o som mais bonito do mundo. Uma semana depois, organizaram uma pequena reunião na mansão Monteiro, com os mais próximos, família, amigos íntimos, o advogado que defendeu a verdade e colegas dedicados, sem flashes, sem repórteres, apenas velas suaves, votos sinceros e, acima de tudo, o riso de uma família que renascia. Isabela observou cada rosto, reconhecendo sorrisos, olhares confiantes e o carinho silencioso de cada convidado. Ela estendeu a mão para Eduardo e disse com ternura: "A felicidade é uma escolha, e hoje à noite você a escolheu, e eu também escolhi." Ele a olhou, e sua voz já não era mais de um homem com medo de amar, mas de alguém que sabia amar com intensidade. "Você é a minha escolha, desde o primeiro dia até agora, e daqui para frente, não importa o que aconteça, eu escolherei ficar com você, sempre." Como forma de gratidão pelos dias difíceis, criaram um cantinho especial na mansão, um espaço para guardar memórias da jornada. O poema escrito por ele aos 16 anos, o caderno com capa de renda, os desenhos feitos nas noites de tempestade, a foto ao ar livre em Búzios sob a chuva e a folha da divisão de bens. Ao centro, uma moldura delicada com a primeira imagem do ultrassom, prova da vida e da esperança que decidiram proteger juntos. A conexão entre seus corações, que um dia começou como um contrato valioso, agora era o único lugar onde ambos queriam estar. E também seria o ponto de partida de uma nova geração. Isabela colocou um abajur sobre a mesa do bebê, preparando o espaço para os próximos capítulos. Ele, por sua vez, pegou uma caneta nova, abriu o caderno e olhou para a folha em branco: "Escrever para mim, para você, para nós, sobre os dias de coragem, sobre o amor que não desiste e sobre o parceiro de vida que o destino tentou esconder, mas que no fim fez questão de revelar." Este é o capítulo final, onde todos os nós são desfeitos, as emoções se completam e a história de duas pessoas que começaram por um contrato se transforma em um amor verdadeiro e comprovado. A felicidade não é um destino, mas sim cada dia em que eles escolhem amar um ao outro novamente, com ou sem provações. Os primeiros dias após o julgamento foram como um hino silencioso na alma de Ricardo Monteiro e Isabela Moura, agora nomes que já não eram mais estranhos. Voltaram à mansão no Leblon, que antes existia apenas entre o dever e o trabalho, mas agora se iluminava com sorrisos, olhares de ternura e um calor vibrante nas luzes e nas risadas de amigos próximos. O entardecer suave cobria o jardim da varanda. Isabela saiu para aquele espaço com as mãos cheirando a leite e torta salgada prato que ela havia acabado de assar para celebrar um novo dia em paz. Ricardo apareceu ao lado dela, o sorriso leve refletindo nos olhos molhados de sol, como se temesse quebrar aquele instante só de tocar nele. "Você fez um cheiro tão gostoso", ele disse baixinho, voz suave como o calor de fim de tarde. "Só nosso." Ela riu e sussurrou: "A cada manhã, quando escolhemos estar juntos de novo, isso já é felicidade." Ricardo assentiu devagar, os olhos carregando um oceano inteiro. Colocou a tigela com a torta sobre a mesa. O vento leve balançava as folhas e acariciava o silêncio que, sem palavras, preenchia os corações dos dois. Uma semana depois, a família deles recebeu sua primeira filha, Sofia, nascida sob o calor úmido e gentil do início da primavera. Na pequena sala de visitas, a fotografia da recém-nascida mostrava um sorriso que parecia beijo de aurora. Isabela acariciava o gorro de lã da bebê, com o rosto brilhando de alegria. Ricardo estava atrás dela, inclinando-se para beijar seus cabelos com leveza. "Nunca me imaginei pai, e agora..." A voz dele se quebrava. "Eu sempre soube que você seria um pai carinhoso." Ela sorriu, mesmo quando você achava que não merecia. O lar já não era uma mansão fria como um museu, tornara-se um ninho vivo, onde o som de pequenos passos ecoava discretamente pelos corredores. O ventilador de teto girava vagarosamente,
empurrando folhas invisíveis como se testemunhassem o crescimento silencioso daquele amor. Uma nova vida a amar como escolha diária. No mês seguinte, em uma noite tranquila, o casal sentou-se numa poltrona antiga perto da janela que dava para o mar. Sofia dormia profundamente no berço ao lado, e o ambiente era preenchido apenas pelo tic-tac do relógio e o sopro distante das ondas. Ricardo fechou por um momento o livro que lia e olhou nos olhos da esposa. Quero que você saiba, sem nossa filha, talvez eu nunca tivesse alcançado essa paz no amor. Você é impossível, Isabela murmurou e tocou os lábios dele com um beijo. Não, foi você quem me deu o destino, que nunca me deixou desistir. And so, ela olhou de volta para Sofia, dormindo serenamente, a respiração leve e os lábios ligeiramente franzidos. No coração de Isabela, como uma rosa que floresce após um tempo seco, o tipo de amor que só nasce quando todas as barreiras desmoronam. 2 gerações, 5 anos se passaram. Miguel, o primeiro filho, já era um menino curioso e cheio de energia. Sofia agora explorava seu primeiro livro de histórias. Os dois brincavam na sala cheia de livros antigos, e o som das risadas ecoava por toda a casa. Isabela e Ricardo estavam sentados na varanda, com 2 canecas de chocolate quente ao lado. À luz suave do fim de tarde, Ricardo falava sobre os tempos em que acreditava não ser bom o bastante. E ela, sobre como aprendeu a amar com um coração que agora batia no mesmo compasso dos filhos. Eu ainda me lembro da primeira vez que você disse que escolheu me amar desde o momento em que me entendeu. Ricardo disse sinceramente. Você estava certa. Há pessoas que chegam sem precisar de provas, só precisam da coragem de amar. Isabela sorriu, e você sempre respondeu com ações mais do que palavras, tornando-se pai, marido e companheiro de vida. Uma noite sonhada, mas real. Numa noite especial, a família Monteiro se reuniu no jardim repleto de velas. Miguel e Sofia corriam entre os arbustos e a luz tremeluzente desenhava caminhos de cor no ar. Ricardo segurou a mão de Isabela, respirou fundo. Você acredita nisso? Que um contrato sem alma poderia virar o conto de fadas da minha vida? Só porque eu tive coragem de te escolher com toda a minha alma escondida, Isabela respondeu. E nós costuramos nossa vida a partir desses pedaços quebrados. As flores noturnas se abriam, exalando um perfume que flutuava pelo jardim. A relva dançava sob o vento suave. De mãos entrelaçadas, os olhos deles se encontraram não mais como um casal poderoso, mas como 2 companheiros que entoavam, juntos, a canção do amor que finalmente se tornou real.